Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor. Sempre uma alegria poder dividir as tardes com você, um bate-papo sempre muito agradável sobre vários aspectos que envolvem aquilo que a gente normalmente tem de mais importante, que é a nossa saúde. Cuidar bem da gente, do nosso corpo, da nossa mente e também poder cuidar de quem a gente ama, de quem a gente gosta, daquelas pessoas que estão próximas. Esse é o objetivo do Consulta ao Doutor, levar até você sempre muita informação sobre os mais variados assuntos relacionados ao tema saúde. Tema esse que sempre esteve em alta, mas que ultimamente tem bombado nos noticiários da televisão, da internet, onde você procura a questão saúde, está sempre em primeiro lugar. E hoje nós vamos falar de um assunto que normalmente o Consulta ao Doutor já aborda, que é a alimentação, a boa alimentação. Mas hoje de um aspecto diferente, por conta de todo esse cenário que estamos vivendo, nós vamos falar sobre os alimentos que ajudam na imunidade. E essa palavrinha imunidade está muito em alta, tem aparecido bastante. E quem vai nos ajudar a decifrar aí os enigmas da alimentação é a nutricionista e coaching de emagrecimento, a doutora Adriane Marcon. Doutora Adriane, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma alegria recebê-la aqui nessa tarde. Seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Obrigada, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Muito bom, a nossa produção sempre se preocupa bastante também na escolha dos convidados, trazendo sempre aqueles profissionais que têm condição de explicar bem a situação, de passar as informações corretamente e sempre naquela linguagem que você que nos assiste vai conseguir entender. Isso que é o importante, é você, nossa audiência, conseguir entender o recado que é dado por todos aqueles profissionais que visitam ao Consulta ao Doutor. Olha, e eu quero pedir também a sua ajuda nesse bate-papo. Então, quero que você mande a sua pergunta, mande o seu comentário, mande aquilo que você tem dúvidas sobre alimentação. Olha, você pode mandar aquela receita que sua avó falava que era boa. Será que é boa mesmo? Você tem dúvida? Manda pra gente. Nós vamos passar essa informação para a doutora Adriane e ela vai poder nos ajudar a falar, não, isso daí é bom, isso ajuda, isso não ajuda, isso que você está tomando é para outra coisa, tudo isso. Pode mandar, pelo telefone 0 Prestadora 11 3337 5886, você liga, você pode entrar ao vivo aqui, fazer a sua pergunta direto para a nutricionista que nos visita, ou então você deixa a sua dúvida com a nossa produção. E você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Entra lá no meu Instagram, Zeca_Pereira, @Zeca_Pereira, e você manda lá a sua dúvida, o seu comentário, conta a sua história. Nós vamos bater esse papo super agradável nessa tarde, tá bom? Estou esperando a sua participação. Não deixa para o final do programa não, senão não dá tempo de tirar a sua dúvida também, tá bom? Doutora Adriane, vamos começar, e eu acho que a primeira pergunta para a gente introduzir o nosso bate-papo aqui é entender do que a gente está falando. O que é isso? O que é imunidade? O que tanto se fala de imunidade? Por que tem que cuidar dessa danada da imunidade? Na verdade, a imunidade é muito importante, mas hoje a gente está escutando muito por conta do ocorrido. A gente tem um sistema imune no nosso corpo, que é responsável pela imunidade, que nada mais é do que a gente tem células de defesas que combatem tudo que é corpo estranho que a gente acaba absorvendo. Pode ser bactérias, vírus, então tudo que é estranho, que não pertence ao nosso corpo, esse grupo de células, que são várias células de defesa, protegem e impedem que esses invasores entram e faz com que a gente fique doente, fique gripado, e desde uma gripe até uma doença ou algo mais agressivo, Então, na verdade, a imunidade é isso. Esse sistema, ele precisa estar em alta. A gente tem o sistema inato, que é esse, que a gente já nasce com ele, e a gente tem também o adaptativo, que é o quê? É como se fosse o estilo de vida que a gente leva, que ou contribui para melhorar ou prejudica esse sistema inato que a gente tem. Então, dependendo do que a gente come, dependendo do estresse que a gente passa, se a gente fuma, se a gente bebe muito, vários fatores externos contribuem ou para melhorar ou para prejudicar o nosso sistema imunológico. Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer, doutora, e é até legal a gente orientar o nosso telespectador que uma boa alimentação, já que o nosso foco aqui são os alimentos, melhor dizendo, ela pode contribuir para melhorar isso. Ainda que a pessoa em algum momento andou mal, comendo errado, mas agora se ela falar, não, vou começar essa alimentação, os alimentos podem contribuir para elevar esse nível da imunidade.
Com certeza. A gente tem vários alimentos que ajudam a melhorar, porque na verdade o que acontece? Em algum momento, quando a gente escuta falar em imunidade, a gente também escuta falar no intestino. Por quê? Mais de 80% das nossas células de imunidade estão no intestino. Então, se o nosso intestino não estiver funcionando, não estiver em equilíbrio, o que acontece? A gente também não consegue ter uma boa produção dessas células, né? Então, a gente consegue associar os alimentos que ajudam a nossa flora intestinal. E hoje em dia é muito comum a gente não ter uma flora equilibrada, né? Ou normalmente a pessoa é obstipada, né, ressecada, ou tem quadros de diarreia, por exemplo, que também não é legal. Então, a gente tem que cuidar muito da saúde do intestino e tem totalmente a ver com a alimentação. Então, a gente pode inserir no dia a dia os alimentos que ajudam e excluir os que atrapalham, né? Legal, essa era a pergunta na sequência, que a alimentação ela pode prejudicar também, inclusive nesse sentido, se você não come bem, imunidade, aí já entra um outro detalhe do intestino também, uma má alimentação é prejudicial. Com certeza, porque para a gente ter um intestino equilibrado, a gente tem bactérias boas e ruins. Quando as bactérias ruins se sobressaem, se proliferam, que é com o quê? Com açúcar, carboidratos simples, pão, macarrão, né? Os bolos de um modo geral, elas amam esses alimentos, então elas se proliferam muito. Agora, as bactérias boas se alimentam do quê? De probióticos, né? O iogurte natural, kefir, kombucha. Então, a gente tem que proliferar, ajudar a aumentar a quantidade das bactérias boas, para a gente conseguir ter um equilíbrio da flora intestinal. Legal, nós vamos falar de tudo isso, probióticos, alimentos que vão ajudar a melhorar a imunidade, do intestino também, que foi uma questão interessantíssima que a doutora já levantou aqui, que vão poder te ajudar a regular também esse funcionamento que é importante. Mas, doutora, é engraçado quando a gente fala assim de imunidade, funcionamento do intestino, porque normalmente, quando a gente fala de uma boa alimentação, a gente está falando de uma questão mais fitness, vamos dizer assim, né? Eu vou ter uma boa alimentação para ter um corpo bacana, mas exterior. Quando, na verdade, parece que a alimentação está muito mais ligada com a parte interior do corpo. Sim, eu falo muito que a gente tem que focar mais na saúde. A gente tem que priorizar e pensar muito nisso. E a estética, com certeza, é consequência. Né? Não tem como você se alimentar bem, cuidar da sua saúde, ter uma reeducação alimentar que é para a vida e você ser uma pessoa sobrepeso, diabética, né? Uma coisa puxa a outra. Então, se a gente priorizar, focar na nossa saúde, toda vez que você for comer um alimento, você pensar, o que esse alimento tem de bom para mim? Vai me fazer bem? Ou se não, por exemplo, eu como esse bolo todos os dias, mas eu tenho uma disbiose, eu tenho uma distensão abdominal, eu me sinto mal, indisposta. E priorizar isso na sua vida, né? Então, a partir do momento que você entende, olha o alimento dessa forma diferente, olha o alimento e tenta priorizar o que ele faz, né, de benefícios para você, você consegue ir mudando, se reeducando e com certeza, para quem quer emagrecer, também emagrece ou mantém o peso, porque às vezes a pessoa consegue emagrecer, mas não mantém, né? Então, uma coisa puxa a outra. Então, a gente tem que priorizar muito a questão da saúde. E aí você começa a sentir melhoras nessa parte do intestino, disposição, porque é muito interessante também, mas no nosso intestino também é produzida a maior parte de serotonina, que é aquele hormônio que dá a sensação de bem-estar e prazer. Então, uma coisa puxa a outra. Às vezes a pessoa está muito estressada, mal-humorada, ou às vezes ela está com muita vontade de comer doce, aquela compulsão, pode ser que o problema esteja no intestino dela, porque ela não está conseguindo produzir a quantidade necessária de serotonina, né? Às vezes as pessoas acham que é a maioria no cérebro e tudo mais. Não, por isso que a gente fala que o intestino é o segundo cérebro, né? Sim. Porque mais de 70% também está no intestino. Então, são muitas coisas que a gente consegue melhorar com a saúde do intestino, inclusive a imunidade. Legal. Isso é interessantíssimo, porque as mulheres, de maneira geral, sofrem bastante com essa questão intestinal, né? Isso é um grande problema aí. Regulando isso com a alimentação é muito melhor do que a ingestão de medicamento, que normalmente é o caminho mais utilizado, né? Nós vamos falar bastante disso aí também, doutora. Eu queria aproveitar agora, a gente está vivendo uma época de exceção, vamos dizer assim, né? Um momento diferente, ninguém esperava, ninguém estava preparado. Com a sua experiência médica, clínica, como é que você tem observado o comportamento das pessoas que você normalmente atendia? Eles continuam seguindo aquele plano alimentar, aquela recomendação, continuam te procurando, porque a gente tem visto muito pessoas que têm abandonado, né? Então, está de quarentena, então abandona tudo, inclusive às vezes até tratamentos mais sérios, né? A gente já recebeu profissionais aqui relatando isso. O pessoal
tem mantido a dieta, está procurando manter uma alimentação saudável? Como é que você tem observado isso? Olha, tem os dois times aí, né? A gente tem, eu tenho clientes que eu faço muito programa de tratamento, então durante 2, 3 meses. Legal. Então, muitas pessoas no começo quiseram dar desculpa falando que agora eu estou em casa e não sei o quê, e aí eu dei uma revertida, né? Por quê? Agora que você está em casa, você tem que ver o lado bom disso em questão da alimentação. Você tem mais tempo, você consegue cozinhar, você consegue se organizar, coisas que a gente não conseguia antes, né? Era uma loucura, isso era uma das desculpas. A segunda parte é que a gente não tem os eventos sociais, que também era uma das maiores queixas das clientes, das pessoas, né? Que, eu tenho evento social, então eu consigo fazer bonitinho na semana, final de semana, eu chuto balde porque eu saí e tudo mais. Não tem mais essa desculpa. Então, eu também costumo dar muitas dicas de receitas saudáveis, que a gente tem hoje muitas opções. É bolo, é pão, é doce, com ingredientes bons. Legal. Né? Que não tem açúcar refinado, açúcar branco, nem açúcar, que não tem farinha de trigo, que é muito inflamatória para o nosso corpo. Então, a gente consegue se programar, se organizar para ter. Então, eu acho que é uma fase que dá para a gente melhorar, se reeducar, aproveitar que a gente está em casa com mais tempo para poder se reeducar, que é para a vida, né? Dá mesmo, doutora, para criar novos hábitos diante desse momento tão difícil que a gente tem vivendo? Você está vivendo, você consegue observar isso? Mesmo em casa, ansioso, normalmente a ansiedade a gente relaciona muito com comida, né? Comer compulsoriamente, parece que está mais perto da geladeira, né? Toda hora abre, mas é um momento que a pessoa consegue ir se organizando, de repente até com um acompanhamento profissional, ainda que à distância, criar novos hábitos e começar uma nova vida a partir de um momento de crise, vamos dizer assim? Com certeza. Aliás, a gente agora que está conseguindo atender online e tudo, os resultados estão sendo bem bacanas. Legal. É a mesma coisa que o presencial, assim. A gente consegue dar todo o suporte, apoio. Então, está sendo bem legal, assim, né? Essa fase que é nova para a gente também. E a pessoa consegue, por quê? Ela tem que descobrir prazer, por exemplo, eu comecei a fazer algumas receitas saudáveis, comecei a pegar o gosto, aí a pessoa começa a ter prazer naquilo, né? Então, eu acho que a gente está nessa fase, a gente está trancado, a gente está mais ocioso, ansioso, a gente tem que achar coisas que a gente encontra prazer, né? Não só na comida. Eu sempre falo, seja ver uma série, assistir uma série, ler um livro, fazer um curso online que você sempre quis, fazer uma meditação. Eu mesmo, por exemplo, agora em casa, eu acabei descobrindo muitas coisas que eu nunca tinha feito e que eu gostei de fazer. Por exemplo, meditação, né? Eu acho muito legal. Baixa o aplicativo, faz. Eu achei que não dava resultado, mas é legal para ansiedade, que eu também sou ansiosa. Então, tem várias estratégias que você consegue usar e se descobrindo. Então, dá sim para você se reeducar e descobrir prazer nessas coisas, né? Olha só, para você que está aí, não sei o que fazer, poxa, que coisa... você pode começar a cozinhar. Exato. Pode encostar a barriga no fogão ali e começar a fazer umas receitas. Inclusive, esse pode ser um artifício muito bom, né, doutora? Porque a gente sai daquela rotina de comer fora, de comida industrializada, de comida pronta e vai começar a preparar os alimentos. Além de surgir uma nova paixão, né, que pode ser por cozinhar, vai ser uma opção muito mais saudável. É muito melhor realmente preparar o alimento. Com certeza. E assim, tudo é o jeito que você olha, né? O ponto de vista que você olha. Você sempre tem um lado positivo e negativo que você pode ver aquilo. Então, por exemplo, se você vai cozinhar já com aquele pensamento, que saco, eu vou ter que cozinhar, que negócio chato, né? É uma coisa. Agora, se você coloca um fone de ouvido, escuta algo que você gosta, vai escutando uma palestra, vai cozinhando, aquilo é um momento seu, é uma terapia. Legal. Né? É o que eu costumo fazer. Então, eu escuto lá palestra, várias coisas que eu gosto de vários assuntos. Vou cozinhando, quando eu vou ver, o tempo passou, eu fiz o que eu precisava fazer e tive aquele momento meu. Muitas pessoas, principalmente quem é mãe, reclama, né? Eu não tenho tempo e não sei o quê. Então, tenta fazer desses momentos também um tempo seu, né? Algo que você não tenha tempo de escutar, você escutar naquele momento. Então, eu acho que é muito do jeito que você encara, que você olha, você consegue descobrir muito prazer nessas coisas, é bem legal. Com certeza. Normalmente, assim, numa rotina anterior a esse momento de exceção, doutor, as pessoas elas preparavam a sua alimentação, de repente com uma programação. Vamos dizer assim, ela é um pouquinho mais regrada, então ela vai à cozinha, prepara a alimentação para a semana inteira.
É bom fazer esse preparo ou o ideal mesmo é todo dia, sendo possível, né? Imaginando que agora tem condição, todo dia fazer o seu alimento? Olha, eu não sou contra você fazer e congelar. Eu acho que é uma estratégia boa, principalmente na parte do planejamento, porque também essa é uma coisa que eu falo muito com as minhas clientes. Se você tiver o que comer na hora certa, é muito mais fácil você conseguir seguir do que assim, cheguei cansada, com fome e agora não tem nada. Vou comprar pão e comer pão porque é mais fácil, não é? Sim. Então, eu acho que até você treinar isso agora que você tem tempo, pega um dia da semana, já faz uma quantidade maior, já separa, né? Proporciona certinho, congela, não tem problema nenhum. A gente não vai fazer uma comida para deixar meses e meses no congelador. Então, até um determinado tempo, um determinado mês, dependendo da comida, não tem problema nenhum. Só você se atentar na hora de higienizar, né? Do preparo mesmo. A gente tem uma técnica chamada de branqueamento também, que ajuda a evitar com que o alimento se deteriore mais cedo, que é, por exemplo, você vai fazer um brócolis. Então, você cozinhou o brócolis, ele está quente, depois você já joga na água fria. Esse processo chama branqueamento. Legal. Isso você ajuda a manter a estrutura do alimento, fazer com que ele não estrague rápido e também ajuda muito na parte de higienização. Tá. E depois você coloca nos potinhos, congela, pode fazer isso com carne também. Então é só se atentar nessa parte, né, de manipulação, higienização, tomar cuidado com a contaminação cruzada. O que é contaminação cruzada? Você corta uma carne, por exemplo, e com a mesma faca você vai lá e corta um brócolis. Você pode contaminar o brócolis com aquela carne que estava crua. Legal. Né? Então, separar os talheres, os utensílios que você vai fazer. Fez a carne na tábua, não vai usar ela para fazer outro preparo. Legal. Lava, entendeu? Isso a gente tem que ter muita atenção, porque o risco de contaminação é muito alto, é muito frequente. Principalmente nesse caso, então, desse planejamento. Você vai congelar ou você vai deixar ali 2 ou 3 dias na geladeira, tem que ter esse cuidado, é importante mesmo. Exatamente. E assim, eu dou sempre as dicas também. Antes já era assim, agora mais do que nunca. Chegou, seja caixa de leite, do que for, lava com sabão, passa álcool 70 antes de guardar no armário, né, para não contaminar. Porque é muito fácil, né, a contaminação. Então, sempre higienizar as frutas, as que vão para a fruteira, coloca na fruteira antes de pegar, lava. As que vão para a geladeira, lava antes, coloca em potinho, não deixa solta, né? Deixa tudo proporcionado em potinho fechado. Então, isso é muito importante. Na hora de higienizar, doutora, que eu acho que é importante também por conta do momento que a gente está vivendo, principalmente esses alimentos de feira, né, que são mais comuns das pessoas pegarem, tudo, só com água mesmo ou de repente com algum outro produto? Olha, por exemplo, saladas, frutas, a gente costuma deixar um pouco de molho. Então, em cloreto de sódio, por exemplo, você pode deixar, tem a preparação, 1 colher de sopa para 1 litro de água, deixa em torno de 10 minutos, depois lava bem e aí você guarda. Isso faz com que, às vezes, agrotóxico, algum produto a mais, você consiga, né, tirar a maior parte. Então, só água mesmo, dependendo, acaba sendo assim, mais para limpar, né? Mas se tiver algo a mais, daí tem que deixar diluído e tudo mais. É legal ter um cuidado mesmo. Muito bom. Olha só, doutora, eu quero fazer uma pergunta aqui, aquela que é a pergunta de $1 milhão do momento, né? Uma boa alimentação ajuda nessa época de pandemia aí? Pode curar o coronavírus? Olha, na verdade isso é bem complexo, né? Não foi descoberto nada disso ainda, mas o que a gente sabe é que hoje, quais são os grupos de risco, né? Além de idade, terceira idade e tudo mais, a obesidade, né? A obesidade é um dos fatores que são mais perigosos, né? Então é um grupo de risco aí bem considerado, mais ainda do que o diabético, o hipertenso. Porque normalmente quando a pessoa ela é obesa, até o sobrepeso também, quando a pessoa ela é obesa, ela tem inflamação no corpo, o sistema dela normalmente imune não está legal, o intestino não está legal. É praticamente impossível uma pessoa obesa ter um intestino saudável, né? A gordura acumulada também causa inflamação. Então, diabetes, hipertensão, muitas doenças que podem ser associadas.
Então, a alimentação, ela pode ser que não cure uma pessoa, mas se você estiver saudável, estiver com o seu organismo funcionando corretamente, você pode pegar o vírus, mas ele não pode se manifestar, se alarmar. Então, isso ajuda. Eu estava vendo hoje uma matéria até para ventilação mecânica, a obesidade pode atrapalhar por conta dessa questão da gordura. Assim, exatamente. Nós vamos voltar nesse assunto, doutora, mas vamos atender uma ligação, uma telespectadora já está na linha, é a Luzinete, e ela é de Barra do Corda, lá no Maranhão. Luzinete, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Você está me escutando corretamente? Estou. Muito bom, Luzinete. Então, fica à vontade, a doutora Adriane já te escuta, pode fazer a sua pergunta. Muito bem. Doutora Adriane, boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Pode falar. Olha, doutora, eu sou Luzinete Menezes Rocha, eu estou falando aqui do estado do Maranhão, Barra do Corda. Legal. Tenho 59 anos, eu sou amante do natural, da natureza. Que bom. Gosto muito, sempre gostei muito de fazer tudo natural. E agora, o momento que estamos vivendo, ele para mim ficou muito mais top. Digo isso porque, não pela crise, mas pelo hábito que tenho, eu toda e a minha família. Então, eu tenho 2 perguntas, e aliás 3, para fazer, e eu quero que tu afirme se eu estou correta. Tá, pode Vamos falar. lá. Eu aderi um suco que, estudando, eu vi que ele aumenta a imunidade, porque agora tudo é aumentar a imunidade. Então, esse suco é abacaxi, limão e uma rodeirinha de inhame natural. Certo. Era só isso? Mais alguma coisa? Não sei se ela tá aí. Tá bom. Isso, ela colocou do suco, doutora. Vamos dar essa informação. Então, o suco que ela passou é esses ingredientes abacaxi, exóticos inhame e limão. A gente tem uma gama de alimentos aí que ajudam na imunidade. Esses alimentos são muito bons que você está usando. O limão é rico em vitamina C, antioxidantes, que a gente também pode falar deles, que é muito importante. O inhame também. E o abacaxi, né, também. Então, são alimentos que têm vitamina C, tem magnésio, zinco, outros minerais que são muito importantes também para essa fase da imunidade, que ajudam na modulação, que ajudam no processo imune. E a gente pode acrescentar também aí uma couve, uma hortelã, né, que são folhas também que ajudam nesse processo. Legal. E o que é importante, Luzinete, né? Isso. O que é importante, Luzinete, é ir variando, não consumir isso todos os dias por muito tempo. Você pode depois colocar uma cúrcuma, colocar gengibre, que é muito bom, é um poderosíssimo antioxidante, anti-inflamatório. Então é legal você ir variando, mas esse suco que você fez é legal sim, muito bom. Muito bom, obrigado, viu, Luzinete, e a todo o pessoal aí do Maranhão aí que nos acompanha também, faça como ela, participe, viu? Ligue ou mande a sua mensagem lá pela rede social, no Zeca_Pereira, que nós vamos passar a sua dúvida aqui para a doutora também. Doutora, a questão do hábito acaba influenciando muito, você vê que ela falou aí, né, que ela e a família já tem o hábito, né, de coisas naturais. Chegar num suco desse, assim, não é para qualquer um, eu já vou falar que não é coisa simples, não. Fazer essa mistura, assim, isso acaba influenciando muito, por exemplo, no comportamento dos filhos, que já vão ver uma alimentação mais natural. Essa questão do hábito influencia bastante? Com certeza, né? Desde bebê, quando a criança nasce, ela tende a imitar o que os pais fazem. Então, não adianta, por exemplo, a mãe falar, come couve, come salada, e ela está comendo um pratão de macarrão. O filho não vai comer, né? Então, os hábitos alimentares. Então, por exemplo, o paladar, ele é muito mutável. Então, se você está acostumado a tomar um café muito doce e você passa a consumir um café amargo, você vai achar horrível no começo. Mas depois você se acostuma com aquilo e você não consegue mais tomar doce daquele jeito. E isso influencia em tudo. Acostumou com café amargo, depois você vai acostumar com chocolate 70%, 80% cacau, que você não vai sentir aquele amargo. Então, o paladar e os hábitos são muito importantes.
E tudo é questão mesmo de hábito. Então, se você acostumar todos os dias de manhã a comer pão francês com manteiga, é um hábito, é automático aquilo para você. Você vai sentir falta quando você tira. Mas a gente tem que passar por esse processo, esse início, esse sacrifício no início, que depois a gente também vai acostumar. Né? Comer uma fruta, comer um ovo, comer coisas mais saudáveis. Então, é tudo hábito. A gente tem que se sacrificar um pouquinho no começo para mudar esse hábito, mas depois acaba sendo automático. Legal. E nesse momento, assim, às vezes onde de mais dificuldade como a gente está vivendo, a pessoa, para fazer essas trocas, é um momento mais delicado ou ela pode iniciar também? Imaginando assim, de repente ela vai trocar muito a alimentação, vai desregrar muito a imunidade, ou é um momento onde ela pode começar mesmo, assim, de repente uma pessoa mais obesa, que come muito mais, ela pode fazer essa reeducação mesmo nesse momento, assim? Não vai atrapalhar muito essa questão que a gente está comentando da imunidade, por exemplo? Então, tudo depende assim, se a pessoa é obesa, come muito e ela vai fazer uma restrição muito grande calórica, né? Pode ser que tenha alguma coisa a ver aí com a imunidade. Mas se ela trocar os alimentos, fazer uma reeducação, primeiro, ela já vai perder peso só de fazer essa troca. Então, ao invés dela comer um pão com farinha branca, ela come um pão com farinha de amêndoas, que não tem esse alto índice glicêmico, que não é inflamatório, não estimula a produção de insulina. Ela fazendo essa troca, muito pelo contrário, ela vai aumentar e melhorar a saúde dela, que mais inflamada do que está, não tem como, né? Entendi. Então, qualquer troca aí é válida e muito importante nesse momento. É sempre importante o acompanhamento de um profissional. Muito bom. Inclusive, para responder bem rapidinho, doutora, a pessoa está assistindo aqui, hoje na internet está muito fácil, né? Você encontrar ali a dieta dos artistas. É bom fazer isso? Pega no YouTube a dieta do artista tal e põe na sua vida, tá certinho, é isso mesmo que tem que fazer? Nossa, não. Tem muitas coisas que não... Na verdade, assim, a alimentação, o corpo humano é muito individual. Boa. Né? Individual, personalizado, o que é bom para você não é bom para aquela pessoa. Às vezes você tem alguma alergia, alguma intolerância que você nem sabe e aquilo tá te fazendo mal. Ah, mas para aquela pessoa faz muito bem, para você não. Então é muito individual, assim. Você tem que procurar um profissional para poder te avaliar como um todo, de dentro para fora, e aí passar um tratamento, algo para você. Hoje a gente tem muitas opções e a gente tem essa opção também de atender a pessoa em qualquer lugar que ela esteja, né? Agora em casa. Então a gente consegue... ou até mesmo você seguir orientações de um profissional de confiança. Sim. Né? Ler um artigo, tomar cuidado com as fontes que você tá indo buscar. Pesquisando. Sem dúvida. Tá vendo aí, meu amigo? Procura um profissional. É tão fácil, é tão simples. Você pode encontrar um profissional que vai te ajudar. E esse é o nosso objetivo, despertar em você esse interesse em se cuidar e procurar um profissional, que é o melhor caminho, tá bom? Não segue a dieta do artista, não, que talvez para você não funcione e aí vai ser muito pior. Ó, nós vamos fazer um rápido intervalo, nosso primeiro intervalo nesse bate-papo que está super bacana. Aproveita essa pausa, elabora a sua pergunta e manda pra gente, tá bom? Pode ser pelo telefone 0 prestadora 11 3337 5886, tá bom? Manda sua dúvida, seu comentário, aquela receita que você faz, que nós vamos falar que se tá certo, se tá errado, ou então pelas redes sociais lá no meu Instagram, @zeca_pereira. Manda lá o seu questionamento. Se você não quiser ser identificado, você fala, não tem problema nenhum, fica à vontade, o importante é você participar. O intervalo é rápido, consulta o doutor vai, mas olha, bem rapidinho, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com... Ó, eu avisei que o intervalo é rápido, você ainda está aí na cozinha, está pegando aquele copo de água, volta para a sala para frente da televisão. Quer dizer, apesar que agora com a facilidade de ir na cozinha mesmo, você pode acompanhar a nossa programação pelo seu celular, lá no YouTube, ao vivo. Exatamente, o que está passando na TV está passando no seu celular também, onde você achar mais fácil aí no seu computador. O importante é você estar ligadinho aqui na programação da HIT e hoje falando sobre um assunto muito importante, alimentos que ajudam na imunidade. Na verdade, no bloco anterior a gente falou mais de aspectos gerais sobre a imunidade, o que é uma boa alimentação, como cuidar. Agora, a partir de agora, nós vamos entrar mais nos alimentos. O que pode comer, o que evita, como que prepara, o que faz.
Vamos tentar desvendar também esses mistérios aí, recebendo aqui com muita alegria no nosso estúdio a nutricionista Adriane Marcon, ela que tem nos ajudado a aprender um pouquinho mais, afinal de contas, sobre a alimentação, que é algo tão importante como a gente viu no primeiro bloco. Participe, manda sua pergunta, manda sua dúvida, ligue 0 prestadora 11 3337 5886. Você entra ao vivo ou deixa a sua pergunta com a produção. Ou pelas redes sociais, @Zeca_Pereira. Lá no meu Instagram, você manda a sua dúvida, já tem algumas aqui no decorrer aqui do nosso bate-papo. Vou colocar essas perguntas aqui para a gente poder conversar também sobre o assunto, tá bom? Doutora Adriane, no final do último bloco, a gente falou sobre aquelas dietas que normalmente o pessoal pega como padrão. E aí, no intervalo aqui, a gente está falando da questão da restrição, que normalmente o que acontece de maneira geral, principalmente nessas dietas milagrosas, vamos dizer assim, elimine 15 quilos, é que a pessoa entra numa restrição muito grande, ela corta um grupo de alimentos, só come carboidrato, só come proteína, sei lá, só come salada. E aí ela não consegue manter isso, não vai se reeducar. Com a sua experiência, você percebe que esse é o grande problema mesmo dessa reeducação? A pessoa simplesmente corta alguma coisa, sem orientação, sem planejamento, e aí logo vai voltar. Sim, isso acontece muito, assim, com muita frequência. As pessoas até pegam trauma, né, desse nome dieta, porque costuma ser ou muito restritiva, ou se não a pessoa passa fome, e não é esse o caminho, né? Você tem que pensar assim, a dieta da sopa, você vai aguentar fazer isso por quanto tempo? Então não é uma reeducação, a reeducação é para a sua vida, você vai mudar seus hábitos, independente de onde você estiver, se é num casamento, se é numa viagem, você vai conseguir fazer boas escolhas e ter um equilíbrio. Né? Você não vai deixar de comer, nunca mais na vida eu vou comer aquele doce que eu gosto, ou vou comer aquela massa. Não, mas tem que ter um equilíbrio, o que não pode é isso fazer parte do seu dia a dia. E é muito comum acontecer isso. As pessoas pegam trauma porque ninguém aguenta ficar muito tempo com aquela restrição. E toda restrição gera mais compulsão. Então a pessoa fica lá 3 dias que mal come, passa fome, isso, aquilo. Quando ela vai ver, ela cansou. Então ela volta a comer mais do que ela comia antes. Então ela aumenta o peso mais do que estava antes. E principalmente aqui para o nosso bate-papo, essa questão da imunidade, então, vai ser muito prejudicial, né? Porque ela não vai estar pensando de uma maneira global no organismo. Está pensando só na estética, né? E aí não tem nada a ver, principalmente com isso que a gente está falando. Vamos atender mais uma ligação. A Cristiane, Itaquaquecetuba. Acho que eu acertei, né? O nome da cidade. Cristiane, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vinda. Você está me escutando corretamente? Tô te escutando. Muito bom, Cristiane. Olha, fique à vontade, pode fazer a sua pergunta. A doutora Adriane já te escuta. Então, boa tarde, né, Zeca? Boa tarde aí, doutora. É o seguinte, eu peguei na internet uma receita de chucrute, que é o repolho fermentado. Certo. E eu fiz essa fermentação no vidro direitinho, tudo bonitinho como ensinaram lá. Só que, eu vou falar a verdade, assim, eu tô com um pouco de medo de consumir, porque eu nunca comi. Então, como há uns 2 meses atrás eu tive H. pylori, fiz o tratamento com antibiótico, tudo direitinho, e eu também pesquisei que o tratamento com antibiótico, ele prejudica a nossa flora intestinal e tudo, então eu fui atrás de alguns alimentos probióticos e prebióticos, e acabei achando o chucrute porque achei mais fácil de fazer. Correto. E aí eu queria saber se isso mesmo vale mesmo e se eu posso consumir sem nenhum problema. Tá bom, obrigado, viu, Cristiane, pela participação, pela sua contar e a sua história também. E aí, doutora, pode? Tá tranquilo? Então, eu queria saber como que você fez. O que você usou? Como que você fez essa fermentação aí? Dá pra... Você ainda tá na escuta, Cris? Pode falar, como é que você fez o preparo? Sim, então, eu fiz assim, eu piquei, né, higienizei o repolho, piquei bem picadinho, aí coloquei um pouco de sal e fiquei macerando ele, né, assim com a mão, bastante, até ele começar a soltar aquele líquido. Aí soltou aquele líquido, eu peguei um vidro, esterilizei tudo direitinho, coloquei o repolho dentro. E aí eu amassei ele bem, porque foi assim que eu vi, amassar para deixar nada de ar. E peguei umas folhas maiores que eu deixei separada, coloquei por cima
E peguei um vidrinho limpinho que eu tinha e coloquei em cima para que o repolho ficasse todo... que a água ficasse por cima do repolho, né? Porque eu vi lá no vídeo que não poderia o repolho ficar para fora da água porque pode criar algum fungo, essas coisas. E ele tá fechadinho até hoje. Eu fiz ele dia 20 de março, se não me engano. Eu até marquei na minha folhinha. Tá bom. E aí, doutora? Na verdade, assim, você tem que tomar muito cuidado com essa parte de contaminação, né? Então, como você não está acostumado e tudo mais, se você já teve um problema, eu aconselho você usar alimentos já até prontos, né? Que tenham probióticos, porque essa questão de você ter utilizado antibiótico, ele acaba, como ele acaba matando as bactérias ruins, ele também acaba matando bastante bactérias boas. Então, a gente precisa o quê? Repor essas bactérias na alimentação, dependendo do caso, numa suplementação, numa cápsula, né? E também os probióticos e os prebióticos, que são os alimentos que servem de comida para as bactérias boas, para elas se proliferarem. Então tem uma gama aí, por exemplo, a biomassa de banana verde que você consegue fazer, não tem esse risco de contaminação, né? O kefir, que você também hoje consegue comprar pronto, os iogurtes naturais, você também consegue... os prebióticos nas frutas, né? Tudo que é nas cascas das frutas, fibras. Então, tem uma gama aí, mais prático ainda, que você falou que queria praticidade, mais práticos ainda, que não tem esse risco de contaminação. Então, eu acho que no seu caso, principalmente por causa dessa situação delicada, seria melhor você inserir e também vários alimentos, não sempre o mesmo, né? Sim. Então, kombucha também é uma bebida legal para você utilizar, é rica em probiótico. Então tem uma gama aí de alimentos que você consegue ir introduzindo no dia a dia e lembrando, né? Não é por um período, é para a vida. Sim. Você vai utilizando sempre, vai alimentando essas bactérias boas e vai evitando, porque não adianta você consumir isso e encher o seu corpo, por exemplo, de açúcar, porque daí você vai aumentando as bactérias ruins. Então lembrando que nada sozinho faz milagre. É uma associação e ele ajuda a potencializar uma dieta equilibrada. Sim, e também uma questão que tem que tomar cuidado é que às vezes você consome um alimento em excesso e esse alimento ele obstrui ou vai atrapalhar, de repente, outros minerais que você tem que absorver. Eu já ouvi, não sei, inclusive com o repolho mesmo, que não sei se é o ferro, o zinco, que ele atrapalha, e aí você acaba entrando em outras deficiências, melhora uma coisa e atrapalha outra. A gente tem muita essa interação, né? Por exemplo, se você consumir alimentos que têm bastante ferro, e depois consumir, colocar um limão em cima, ou depois consumir uma laranja, que é a vitamina C, ajuda na absorção. Mas, por exemplo, o cálcio e o ferro, eles competem com a absorção, né? Tem várias situações assim. Mas o que é importante é também beber muita água, né? Porque às vezes a pessoa consome, por exemplo, os prebióticos que são fibras e não bebe muita água. Aí sim ela pode ficar obstipada, ao invés de melhorar o intestino, piora. Então a água, principalmente nessa fase agora que a gente está, a água é muito importante, né? Porque a gente se hidrata, então a gente ajuda a eliminar resíduos do nosso organismo. E isso até acaba favorecendo o trabalho das nossas células de defesa, né? Legal. Então, a gente tem que beber, não esquecer de beber muita água. Isso também é um hábito, né? Sim. Inclusive, essa questão do hábito, principalmente da água, muitos aplicativos, né? Que a pessoa coloca e ali vai apitando durante o dia para lembrar de beber água. A questão de beber muita água, doutora Adriana, como é que a gente estipula isso, a quantidade? O que é beber muita água? Tem a ver com peso, com altura ou um padrão realmente que a pessoa pode seguir? Então, a gente tem uma conta aí mais ou menos que a gente faz, né? Que você multiplica por 30 o seu peso. O resultado que der é o litro de água. Mas uma média assim de 2 litros por dia. E depende da pessoa, do tamanho, do peso, né? Mas uma média, pelo menos, um mínimo de 1,5 litro a 2 assim, por dia. Já é uma quantidade razoável. E aí, quando a gente fala na questão da água, doutora, entra uma outra questão, porque está falando de 1,5 litro a 2 litros de água. A pessoa normalmente coloca isso daí numa questão de ingestão de líquido, né? Então, soma suco, soma outras chás, outras bebidas que ele vai colocando. Pode somar tudo ou não? Toma isso de água e aí, se quiser
coloca um chá também a mais, um suco? Como é que funciona? Olha, o chá até entra mais, né? Porque o chá, você coloca ali aqueles compostos bioativos que ajudam bastante e é água, né? Então, para quem não gosta de água, não tem o hábito, mas gosta de um chá, até ajuda, né, a complementar. Agora, suco, depende. Se é um suco, por exemplo, de frutas, aí eu já não aconselho muito, porque também acaba tendo muita frutose, né? Você vai fazer um suco de laranja, você coloca às vezes 6 laranjas, é muita quantidade de fruta. Então, eu já não recomendo, né? Até no dia a dia, suco, assim, mesmo que seja natural, principalmente se for com fruta de alto índice glicêmico, uma fruta muito doce, também já não recomendo. Então, eu prefiro priorizar os chás, mas também tem a quantidade certa de chá, né? Tem gente que faz 2 litros de chá e toma aquilo num dia, também é muita coisa. Depende também do quanto que você colocou da erva. Porque o chá, ele em excesso, também tem muitos efeitos colaterais. Legal. Né? Então, é bom você, por exemplo, você vai fazer um chá de 300 ml numa xícara, coloca, uma colher de sopa, uma colher de chá, depende do que você vai usar. Você não pode pegar igual você pega as folhas com a mão, um monte. Sim. Não. Então, você tem que saber também, e varia muito, né? Então, cada folha, cada erva cada tipo diferente. De chá, e aí é uma gama enorme, assim. Muito grande. É impossível da gente colocar tudo. Os meninos aqui no estúdio, doutor, nosso cinegrafista, a produção que está aqui, falou de somar o refrigerante. Pode somar o refrigerante também na água? Acho que eles querem que eu responda sim, né? Nossa, não, gente, refrigerante é complicado, né? É também um hábito que as pessoas acabam adquirindo, acham que é normal tomar todos os dias, mas não é normal, né? Principalmente criança. Então, é muito interessante, porque você começa a toma um dia, primeiro é de final de semana. Aí, de final de semana é normal. Aí começa segunda, terça, acha normal, é automático, a pessoa já nem pensa mais. Sim. Mas não é normal. Faz muito mal, tem muito açúcar, é muito prejudicial à saúde e para o aumento de peso também é um dos maiores vilões que tem. E aí qualquer um, né? Normalmente o pessoal costuma colocar uma marca específica, mas falou refrigerante, pode tirar que é sabe melhor que tem solução. Que tomar muito cuidado também? Às vezes está sem açúcar. O sem açúcar não significa que é saudável. Né? Às vezes está lá sem açúcar, mas você olha atrás, tem adoçantes artificiais que são muito prejudiciais para a saúde. O aspartame, por exemplo. O aspartame já foi comprovado que ele é usado como remédio de formiga. Ele é muito maléfico, destrói o intestino, a parede do intestino, né? A nossa flora intestinal desequilibra totalmente. Também estimula a produção de insulina. Né, esses tipos de adoçante. Então, a gente tem uma dica que eu dou muito também é isso. Quando você for ver o rótulo dos alimentos, não olhar só a embalagem, olhar o que tem nos ingredientes. Isso é fundamental. Os meninos foram saindo aqui, um de cada vez aqui, escondidinho lá. Todo mundo levou bronca prática, da doutora, né? Tá vendo só que legal? Vamos atender outra ligação, a Edmara, de Vitória, no Espírito Santo. Edmara, seja muito bem-vinda, uma ótima tarde. Tá me escutando bem? Sim. Muito bom, pode fazer sua pergunta, doutora Adriana, e já te escuta. Doutora Adriana, boa tarde. Boa tarde. Porque eu sou diabética, aí eu queria saber quais os alimentos que eu devo comer, entendeu? Porque eu pesava quase 200 quilos, 100 e poucos quilos. E depois que esse negócio comecei a fazer, desse coronavírus, comecei a fazer a dieta, eu emagreci muito. Eu não pesei ainda não, mas eu emagreci muito. Então, eu queria saber, quais os alimentos, que eu devo comer, entendeu? Porque eu estou fazendo por minha conta. Não entendi. Certo. Ela falou que ela está fazendo a dieta por conta dela. Então, ela quer saber que tipo de alimentação ela pode ter, que alimentos vão ajudar, principalmente nessa questão da diabetes que ela tem. Obrigado, viu, Edmara, pela sua pergunta. Olha, para consumir é muito importante, né, os alimentos de verdade. Então, você consumir bastante vegetais, frutas, legumes. As frutas a gente tem que se atentar porque tem bastante açúcar, né? Então a gente tem que priorizar as frutas de baixo índice glicêmico. Quais são essas frutas? Normalmente as frutas vermelhas, amora, acerola, morango, kiwi também é bom. A gente tem que... É muito importante você ter um acompanhamento para você saber, porque a quantidade da fruta também conta muito. Então, por exemplo, um diabético pode consumir uma melancia. A melancia é bem doce.
Ele pode, desde que seja uma fatia pequena. Agora, se ele consumir uma fatia grande em excesso, já pode ser prejudicial. O que eu indico também é quando você for consumir alguma fruta, acrescentar uma semente que tenha bastante fibra, porque as fibras ajudam a diminuir a absorção da glicose, né? A diminuir o índice glicêmico. Então, uma chia, uma linhaça, aveia, né? Tudo que tem fibras. Então, o mais interessante é você consumir as saladas, proteína de um modo geral, que isso não atrapalha nessa parte da glicemia. E falar mais do que evitar, né? Que é o que é bem prejudicial. Tudo que vira açúcar. Então, o que vira açúcar não é só o doce que você come, né, na padaria. O pão vira açúcar, aquela massa, aquele macarrão, o arroz também, dê preferência para os integrais, porque tem as fibras. Legal. Então, ajuda nesse processo de absorção. Bebidas também, suco natural você deve evitar ao máximo, na verdade nem deveria consumir, pelo motivo que eu falei. Uma coisa é você consumir uma laranja e ainda com o bagaço, com as fibras. Outra coisa é você espremer a laranja várias e tirar todas as fibras e deixar só o açúcar. Suco de laranja para quem é diabético é terrível, né? Então, priorizar esses alimentos que acabam estimulando muito a produção de insulina. Mas daí a gente tem que ter um acompanhamento. Você pode consumir os carboidratos bons, numa quantidade boa também, né? Sim. Quais são os carboidratos bons? A batata doce, o arroz integral, a quinoa, inhame. São carboidratos que vêm da natureza, que têm fibras, que têm nutrientes. Mas para quem é diabético também tem que se atentar na quantidade. Sim. Até pelo quadro que ela passou, é fundamental, o que a doutora já explicou, um acompanhamento médico, uma análise mais detalhada, exames de sangue e tudo mais. Exatamente, ir controlando, né, porque a diabetes é bem perigosa, então... Sim, e aí entra outro detalhe que a gente comentava aqui nos bastidores das quantidades, né? Quando coloca uma quantidade, tem um motivo de colocar a quantidade, né? A pessoa fica intrigada, né? Pô, eu coloquei aqui 80 gramas de arroz. Mas se eu colocar 100, 110, não tem problema, é quase nada. Visualmente é quase nada realmente, mas se colocou ali um peso, tem um motivo para aquilo, né? Porque assim, o que vai contar muito é o que você consumiu ao longo do dia. Então, por exemplo, você quer perder peso, você vai consumir ali uma quantidade certa de carboidrato por dia, porque se passar daquilo, né? Vai atrapalhar. Mas eu quero consumir em todas as refeições. Então, a gente vai distribuir nessas refeições. Né? Não, só quero no almoço. Então, dependendo do caso, por exemplo, a pessoa que precisa perder muito peso, a gente nem calcula assim certinho, porque é mais a reeducação. Sim. É mais a qualidade do que a quantidade. Então, cada caso é um caso. Às vezes, a gente entra com a reeducação, depois calcula, porque daí a pessoa para de perder peso. Legal. Então, é muito individual, né? Muito individual, muito bom. Doutora, já que nós estamos falando de alimentação, essa fase do coronavírus, imunidade, eu quero trabalhar um pouquinho sobre a questão da suplementação. E aqui não vou falar de whey protein, não. Claro que isso tem muito a ver com essa alimentação, mas eu quero falar principalmente da vitamina C. Inclusive, em muitos estados, né, em muitos municípios aqui do Brasil, nas farmácias já nem tem mais vitamina C. De tanto que falou que era bom para a imunidade, o pessoal comprou e já nem tem mais. A vitamina C é boa realmente? É bom fazer essa suplementação de vitamina C? Olha, a vitamina C para a imunidade ela é muito boa porque ela é um poderoso antioxidante. Então, ajuda a combater a inflamação, os radicais livres e tudo mais. Mas não é por isso que a gente vai sair suplementando, porque às vezes você tem uma quantidade de vitamina C muito boa, sua alimentação é boa. Se você suplementar e acaba excedendo, também faz mal. Então, não é assim, por exemplo, eu acho que eu tô com anemia, já suplementa com ferro. Às vezes o seu ferro tá alto, né? Às vezes está muito alto, você tem sintomas também parecidos do que quem não tem, né? Quem está baixo. Então, você precisa fazer exame, precisa de acompanhamento e tem que ter uma prescrição de um suplemento, né? Legal. Não é assim, sai suplementando. Então... Isso vale para aqueles multivitamínicos também, que às vezes vende, está em fácil acesso nas farmácias, sites, o pessoal compra muito. Exatamente. E às vezes pode ter algum mineral lá que você já tenha em excesso, né? Ou não precisa. Então, às vezes não precisa tomar todos. A gente tem que acompanhar e ver certinho. Muito bom. Doutora, vamos falar um pouquinho de gordura, porque normalmente quando a gente fala dessa palavra já assusta, né? Falou em gordura, não vou consumir.
Mas tem muita gordura que a gente tem que consumir, tem muito alimento que eles são consumidos exatamente por conta dessa gordura. Abacate, castanhas também. Óleo de coco. Existe realmente essa gordura boa? Existe, com certeza. Principalmente triglicerídeos de cadeia média que a gente fala, por exemplo, óleo de coco, né? Não é que o óleo de coco ficou famoso, virou moda. Ele tem os benefícios porque ele não é aquele tipo de gordura que entra no seu corpo e o corpo estoca como gordura. Ele tem funções, ele ajuda na produção de hormônios, ele ajuda a dar energia. É uma gordura boa, tudo nos limites, né? Nada em excesso na vida. Então, as castanhas são gorduras muito boas também, que ajudam em várias funções do nosso corpo, ajuda na parte cognitiva. Tem selênio, que é também um poderoso antioxidante que ajuda na imunidade. São alimentos calóricos, mas são alimentos muito saudáveis. E o nosso corpo, se você consumir 100 calorias de uma batata frita e 100 calorias de um abacate, o corpo absorve aquilo de uma forma diferente. Né? Por isso que esse negócio de dieta dos pontos e tudo mais, a gente tem que se atentar. Porque o seu corpo vai usar para funções, né? Vai ser útil, vai ser benéfico, e o outro ele vai pegar e estocar como gordura. Então, a gente não pode ter medo assim, é calórico, eu não vou comer. É calórico, eu vou comer, mas com uma quantidade que foi recomendada para mim, não vou exceder, não vou comer 10 castanhas do Pará no dia, né? E sempre variando. Tem, por exemplo, a pasta de amendoim, que é uma gordura boa também. Legal. Né? Um dia eu consumo as castanhas, outro dia o abacate, outro dia as pastas de amendoim. Então, vamos revezando. E unir os grupos alimentares, né? É importante, a gordura, a proteína, o carboidrato bom. É bem legal também. Colocar tudo na dieta. E para preparar a comida, doutor? Que tipo de gordura é interessante para fazer esse preparo das comidas? Olha, o que a gente tem que primeiro excluir, que faz muito mal, são os óleos, né, de canola, óleo de milho, óleo de soja. Esses tipos de óleo, eles se oxidam e eles fazem muito mal. É uma gordura ruim. Eles passam por refinamento no processo de produção. Então, sem passar por altas temperaturas, eles já são maléficos. Certo. Na forma crua, até para temperar uma salada. Então, são esses óleos que a gente tem que tirar da nossa alimentação. Para cozinhar, por exemplo, que eleva a temperatura, a gente pode usar o azeite de oliva, tá? Óleo de coco, banha de porco, porque são gorduras saturadas. Essas gorduras, quando elas são passadas por um processo de cocção, aumenta a temperatura, elas não se oxidam, elas não mudam sua estrutura. Elas continuam sendo gordura saturada. Agora, o azeite, por exemplo, extra virgem, a gente já indica mais para salada. Ele é muito bom, mas na forma crua, porque se ele passa também pelo aquecimento, ele se oxida um pouco. Então, muito bom, tem mais algumas dicas aí da doutora Adriana para a gente encerrar esse bloco. Vamos precisar fazer mais um intervalo, mas ainda não acabou não, viu? Ainda tem mais bate-papo, que no próximo bloco nós vamos voltar com as suas dúvidas. Muitas perguntas aqui já no Instagram, que eu vou repassá-las aqui, tudo isso no próximo bloco. Aproveita esse intervalo para mandar a sua dúvida também. @Zeca_Pereira, manda lá o seu questionamento, manda a sua dúvida. No próximo bloco nós vamos fazer aqui muitas perguntas para a doutora Adriana e ela vai nos ajudar a tirar todas as dúvidas. O intervalo é rápido, consulta o doutor vai, mas olha, rapidinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Consulta ao Doutor nessa tarde falando sobre alimentação e de maneira mais específica alimentos que ajudam na imunidade. Recebendo aqui em nosso estúdio a nutricionista a doutora Adriane Marcon, ela que tem nos ajudado a responder as muitas dúvidas sobre o assunto. E nesse bloco de maneira especial vou pegar aqui algumas perguntas que chegaram tanto pelo telefone quanto pelo Instagram para a doutora nos ajudar. Mas antes eu quero agradecer a você que está nos assistindo e que mandou um recado aqui só parabenizando, viu, doutora, pelo tema, pelo assunto. Vou começar com a Bruna Barreto, ela fala que está assistindo o programa, muito interessante, que as colocações da doutora são ótimas. Obrigado, viu, Bruna? Obrigada, Bruna. Pela audiência. O Alisson também
assistindo aqui, mandando um recadinho. Obrigado, Alisson. Ao pastor Enos Moura, obrigado, viu, pelo carinho, pastor. Um grande amigo também, um forte abraço, tem nos acompanhado aqui. Cuida da alimentação, viu, pastor? Você está precisando aí. Vamos lá, doutora Adriana, responder aqui as perguntas que chegaram. E eu vou começar com a seguinte. O Alexandre, ele fala que ele sente muita dor, assim, enxaqueca, né? Dor na testa, no nariz. Ele fala que já procurou vários médicos e que ele leu que o leite pode ser um vilão nesse aspecto. Realmente o leite influencia nessa questão da enxaqueca ou dessa dor que ele sente? Olha, infelizmente sim, porque hoje em dia o leite, ele causa muitas alergias, ele causa muitos processos inflamatórios. É o exemplo que eu dei né, no início, falando que às vezes a pessoa tem alguma alergia, alguma intolerância, ela não sabe, porque alergia e intolerância não é você sentir coceira, sentir vermelhidão, não. Hoje em dia tem muitos alimentos como o glúten, por exemplo, o leite, que causam ou desconfortos, ou ataca muita rinite, porque ele é inflamatório. Então, a gente acaba tendo, né, com frequência, não sabe o que é. Faz um teste, fica 30 dias sem os leites derivados para você ver se te faz mal ou não. Então, é muito legal. Às vezes a gente faz, não precisa nem fazer o teste, o exame. Tira 30 dias da dieta. A mesma coisa serve para quem acha que tem algum desconforto com glúten. Tira 30 dias. Se você se sentir melhor, desinchar, é porque ele te faz mal. Porque, na verdade, não é que o leite em si é ruim. Porque hoje em dia o leite passa por muitos processos químicos. Não é mais o leite de antigamente. Né? O leite dura meses numa caixinha. Pensa o tanto de conservantes, tanto de aditivos que não tem ali dentro. Sim, pode ser um problema. Nosso corpo não dá conta, né, de processar. Obrigado, viu, pela participação. Olha só, doutora, a Regina manda uma pergunta e ela fala o seguinte, que a filha dela está tomando muitos antibióticos por conta de uma infecção. E ela quer saber se ela pode usar o açafrão para a imunidade e como usar, em que quantidade. Olha, realmente os antibióticos, eles acabam prejudicando muito a nossa flora intestinal. Então, se não tiver jeito mesmo, né, tiver que tomar, deve associar a uma alimentação saudável. O açafrão, ele é muito bom porque ele é muito anti-inflamatório, um anti-inflamatório natural, muito bom. Você pode usar num suco, né, num tempero, pode acrescentar sim, mas o que vai fazer a diferença é o que ela consumir ao longo do dia. Evitar alimentos industrializados, processados, né, temperos prontos, que tem muito sódio. E introduzir os probióticos que a gente comentou. Legal. Que são as bactérias boas para ajudar nessa flora intestinal, principalmente agora, que vai diminuindo as bactérias boas, né? Com o remédio. Então, introduzir aí uma quantidade boa de probióticos ao longo do dia na dieta. O açúcar é um problema também por conta desses antibióticos? O açúcar, ele ajuda a desequilibrar também a nossa flora intestinal, porque aumenta as bactérias ruins. Tá. Então, é um vilão aí também para essa parte do intestino. Certo, vamos falar agora do limão, e é uma pergunta que apareceu aqui, e é a pergunta da Silvânia. Ela pergunta primeiro, o limão é bom para a imunidade? E aí mas e quem tem gastrite, pode consumir normalmente? Então vamos lá, primeiro, o limão é bom mesmo, doutor? O limão, gente, é maravilhoso. O limão é um alimento muito bom. Ele é rico em antioxidantes, como eu havia falado, que ajuda a combater os radicais livres. Isso para a imunidade é muito bom, porque ele também protege, né, o nosso corpo desses invasores. Ele é rico em vitamina C, ele ajuda a desintoxicar o nosso corpo. Então, tomar água com limão de manhã é muito bom, é uma estratégia legal, porque é um momento que o nosso corpo precisa de ajuda para ser limpado, né? Não já acordar comendo e principalmente alimentos com alto índice glicêmico. Acorda, o corpo também precisa de uma limpeza. Toma uma água com limão de manhã para ajudar nesse processo, é muito bom. E para quem tem gastrite, né? Ele é tão bom o limão que até quem tem gastrite pode tomar. Hoje é comprovado que o limão, quando ele cai no nosso estômago, existem enzimas que são liberadas e muda o pH dele. Então, de ácido ele se torna alcalino. Então, pode sim. Aí, para não... se você tiver refluxo, para não queimar, não dar azia assim em cima, é só tomar na água, não espremer ele direto na boca. Toma, começa com meio limão, depois toma o limão inteiro. Eu tomo todos os dias de manhã água com limão e vou variando, né? Às vezes eu coloco açafrão, às vezes eu coloco, né, que é a cúrcuma, às vezes coloco gengibre, canela.
Então a gente já vai variando aí, mas pode tomar sim. Muito bom. Você falou do refluxo, doutora, e a Cristiane aqui de São Paulo mandou exatamente essa dúvida. Ela fala que ela tem refluxo e que ela está tomando suco verde, mas que ela viu em algum lugar que isso pode atacar o fígado. O suco verde ajuda no refluxo? Dá problema no fígado realmente? Olha, na verdade o suco verde ele é conhecido como detox porque ele ajuda o nosso fígado, ele já faz esse processo, né, de detoxificação. E o suco verde, que tem a couve, alguns componentes que a gente coloca, ajudam o nosso fígado a eliminar as toxinas e não prejudicar o fígado. Tem que ver o que você está colocando, ou se você está consumindo alguma outra coisa, né, que pode estar prejudicando, ou se você está colocando muita quantidade. A gente recomenda 1, 2 folhas de couve, uma rodela de abacate ou maçã. Então, tem umas receitas legais que dá para fazer, mas pelo contrário, ele ajuda o fígado a limpar, né? Ajuda o fígado nesse processo de limpeza. De limpeza. Obrigado, viu, Cristiane? E aí a gente já responde também a pergunta da Maria, que ela quis saber que suco que ajuda a eliminar a gordura no fígado. Então tem o suco verde e outras receitas que a doutora inclusive passou aqui com outros itens, né? Mas o que é muito importante eu sempre gosto de falar, o suco verde elimina a gordura, mas não é bem assim, não é o suco verde que elimina a gordura. Se você fizer uma dieta boa ao longo do dia, se você evitar alimentos, o que é? Hoje em dia tem aumentado muito o caso de esteatose hepática não alcoólica, que é por alimentação, que é gordura no fígado. Qual que é a maior causa? Qual alimento que é o maior prejudicial? Não é a gordura, aquela gordurinha da picanha, são os carboidratos simples. Sim. Suco de fruta em excesso. Porque a frutose não tem metabolismo próprio no nosso corpo, vai direto para o fígado. E você, estocando ali, acaba sobressaindo essa gordura. Então, para quem tem gordura no fígado, pode usar essas estratégias que ajudam, mas equilibrar a alimentação como um todo. Muito bom. Vamos responder aqui a pergunta da Gorete, ela mandou aqui também pelo Instagram. Ela fala assim, eu tenho colesterol alto. Qual a melhor alimentação para o colesterol? Olha, hoje em dia a gente não se preocupa tanto com o colesterol sozinho. É importante a gente ver os seus exames como um todo, né? Hoje em dia a gente vê que o vilão também, do colesterol não é a gordurinha da picanha, como eu disse, mas sim o carboidrato. Então, para você diminuir gordura no fígado, melhorar os níveis dos seus exames como um todo, né? Melhorar as taxas, é diminuindo o carboidrato simples, que são carboidratos refinados que não têm benefícios para o nosso corpo e que acabam prejudicando, estimulando a insulina e tudo mais. Então, é diminuindo esses tipos de carboidratos. Que eu quero fazer uma pergunta que veio lá de Natal, no Rio Grande do Norte, a Eudânia, e ela fala, na verdade são 2 perguntas. Primeiro, do pão. Ela fala que o marido gosta muito de pão, mas ele é diabético. Existe um pão bom que vai ajudar aí nessa questão da dieta dele? Olha, o pão, ele, principalmente para quem é diabético, não deve ser consumido porque ele aumenta muito os níveis de insulina no sangue, né? Aumenta a glicose no sangue, aumenta a produção de insulina. Então, é um dos maiores vilões que tem, porque ele vira açúcar, né? Então, ele deve consumir e fazer trocas. Troca por um alimento que seja mais proteico, é muito hábito também. No começo ele pode sentir falta e tudo mais, mas pensando na saúde como um todo, logo mais ele acostuma. Faz um ovo mexido, faz um omelete, ou se não, pode de vez em quando fazer uma receita de um pão saudável, que vai, por exemplo, uma farinha de amêndoas, que fica muito bom. Pode colocar um recheio ali gostoso, por exemplo, uma torta low carb com recheio de atum, de frango, fica muito bom, é prático de fazer e não dá esse estímulo aí de insulina como o pão branco. Não tem assim nenhum pão pronto que fale, nossa, pode comer que não tem problema. Então acaba estimulando a produção de insulina, mesmo se for um pão de mandioca. Aí você vai ver atrás nos ingredientes, primeira farinha de trigo. Então, deve realmente trocar e mudar e escolher outras opções. E ela fala que ela é compulsiva por doce. Tem alguma coisa que ela pode substituir aí, que vai ajudá-la nessa questão? Olha, a gente até comentou, né, que o doce, esses alimentos, tem muito a ver com o lado emocional também. Então, é muito importante você
descobrir o porquê que você está com tanta vontade desse doce. É algum sentimento, ansiedade, é ociosidade, é estresse? Resolver esse problema. Ou se não, é o intestino que está desequilibrado, né? A gente também pode ter aumento nessa vontade. E costume, quanto mais doce você come, mais doce você quer, vicia. Você precisa fazer uma mudança aí no seu paladar por um período para tirar essa vontade, para mudar esse paladar e vai fazendo trocas. Faz algumas receitas que não vai açúcar, que não vai farinha branca, para você conseguir ir se reeducando, mudando seu paladar, porque é muito complicado. Quanto mais a gente come, mais a gente quer comer. Nos primeiros dias é difícil, mas depois acostuma também. Muito bom. Olha só, a Vânia, ela é lá do Ceará, ela pergunta sobre duas coisas. Açafrão e gengibre se fazem mal para quem tem pressão alta? Olha, a gente costuma, o gengibre, por exemplo, é termogênico. Tudo que é termogênico a gente pede para usar com cuidado, com cautela, depende da quantidade, né? Então, é bom você consultar um profissional para ver o quanto que você pode consumir, porque consumindo em excesso, assim como as ervas e tudo mais, e todos os alimentos que são termogênicos, por exemplo, podem aumentar sim. Mas o gengibre e o açafrão são anti-inflamatórios, são maravilhosos. Você consumindo numa quantidade boa, aí só se a sua pressão for muito desequilibrada e você consumir outros alimentos ao longo do dia que também potencializam. Agora, vendo a dieta como no dia todo, aí seria mesmo com um profissional para poder ver direitinho o seu caso. A Glotilde, ela manda uma pergunta aqui, que eu acho que não é só dela, mas dá pra gente colocar muita gente nessa questão, que ela fala que ela é ansiosa. E ela conta que o filho mora longe, não está próximo, e ela fica muito ansiosa por isso. Ela coloca um detalhe também de saúde, onde ela fez um transplante e ganhou 14 quilos. Mas ela percebe que a ansiedade também afeta muito nisso. Realmente afeta na questão alimentar? Com certeza, afeta muito. E às vezes a gente nem se dá conta, né? Tá comendo e não para pensar o que é. Eu tô ansiosa? Por que eu tô ansiosa? Às vezes tratar essa ansiedade. Porque se você tá ansiosa e começa a comer e descontar na comida, ao invés de você resolver o seu problema da ansiedade, você cria outro, né? Que é o sobrepeso, a obesidade, outras doenças. Então você já descobriu o que é ansiedade. Então tem que tratar essa ansiedade. Né? Tratar essa ansiedade, se controlar, se reeducar, para você conseguir melhorar e tratar o problema da raiz, né? Sim. Olha só, outra pergunta agora é da Mariana. Ela fala que ela tem a doença celíaca e que, por conta disso, causou uma paniculite. E aí ela fala que ela ainda sente muitas dores e inchaço, mesmo fazendo tratamento e tomando os remédios. Fibra, né, granola, sementes, outras coisas podem fazer mal? E ela pergunta se a doença celíaca também reduz o apetite. Olha, a doença celíaca, ela é muito séria. Normalmente a pessoa já nasce, né? Que a pessoa não consegue digerir o glúten. Então você tem que ver se é a doença celíaca, a pessoa não pode consumir nada que foi produzido no mesmo local que algum alimento que tenha glúten. Então tem que se atentar nisso. Agora, o que é muito comum hoje é a intolerância, né, ao glúten, porque hoje em dia o alimento tem muito glúten. Então, chega um momento da nossa vida que o nosso corpo cria uma resistência porque ele não dá conta de absorver tanto glúten. O glúten ele é muito inflamatório para a nossa parede do intestino, por exemplo. Então, a pessoa começa a ter várias sensações e não sabe que é o glúten. Foi o caso que eu falei, tira por um período para ver se é ou não. Se você tem essa sensibilidade ou se você é celíaca, você tem que excluir o glúten da sua alimentação. Trocar farinha branca, tudo que tem centeio, cevada, malte, trigo, trocar. E sobre... Ela fala sobre a fibras, né? Aveia, tá, então. Isso... Depende, quando você está num processo de inflamação, você tem que evitar. Quando você não está quando não está... Como que se diz? Não está atacada, né, a doença no caso, aí você pode consumir, mas você tem que beber muita água, você tem que fazer um equilíbrio. Agora, na crise, lembrei a palavra que eu ia falar, na crise é bom evitar tudo que é grão, tudo que é semente, porque pode prejudicar. Assim. Algumas perguntas chegaram, elas estão relacionadas, nós vamos usar aqui para encerrar, doutora, que vai fechar aqui. Muita gente mandando, perguntando sobre a imunidade, que alimento que eu posso consumir que vai aumentar, gente que inclusive já testou positivo para o novo coronavírus, que tipo de alimentação ter.
qual que é o alimento, ou que alimentação que a gente pode falar para esse pessoal que vai aumentar a imunidade, para a gente poder encerrar? Olha, resumindo, os alimentos que ajudam a melhorar a nossa flora intestinal, como eu disse, os probióticos, os prebióticos, os antioxidantes são importantíssimos. Onde é que a gente encontra os antioxidantes? Vitamina C, né? Então, os alimentos de cor alaranjadas, a gente tem uma gama de antioxidantes muito legais, como a cenoura, mamão, laranja, acerola. A gente tem muito isso, às vezes um grupo de alimentos de tal cor predomina tal tipo de antioxidantes. Algumas bebidas também, cacau, quando o cacau é puro, não tem açúcar nem nada, também tem um tipo de antioxidantes que são bem legais. As verduras, resumindo, as comidas de verdade, frutas, legumes, salada, proteína, por exemplo, que tem zinco, também é um poderoso antioxidante, as castanhas, que tem selênio. Então, são os alimentos saudáveis mesmo, né? E evitar, nesse período, os alimentos inflamatórios, que causam uma desbiose intestinal, que é um desequilíbrio, que podem aumentar a inflamação no corpo. Tudo isso favorece, né? Esse e outros vírus e bactérias e tudo mais. Sim, com certeza. A alimentação saudável é importante agora e durante toda a nossa vida também. Exatamente. Doutora Adriane Marcon, nutricionista, muito obrigado por atender o nosso convite. Estar aqui essa tarde. Foi super agradável o bate-papo. Será com certeza convidado outras vezes, porque ficou um monte de pergunta aqui para responder. Que bom. Muito obrigado de novo. Eu que agradeço. Obrigado a todo mundo que participou também. Muito bom. Olha só, se com certeza alguma dúvida ficou, porque não deu para a gente falar tudo, você pode encontrar a doutora Adriane no Instagram também. Você procura lá e aí você pode entrar em contato com ela. É o @nutri.adrianemarcon. Já aparece aí na sua tela lá, @nutri.adrianemarcon. Você entra em contato com ela direitinho lá e manda a sua dúvida, manda o seu questionamento, ou também pelo telefone, tá bom? É o 0 Prestadora 11, né? São Paulo, 98601-5903. 98601-5903, tá bom? Obrigado a você que participou, que mandou a sua pergunta. Infelizmente, a gente não conseguiu responder toda, muita pergunta chegou, tá bom? Mas assim que possível a gente marca uma outra pauta, eu também posso encaminhar para a doutora e ela responder depois, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela audiência. Olha, na sequência, coladinho aqui com Consulta ao Doutor, tem o nosso boletim especial Covid-19. Um bate-papo com o Dr. Jamal Azan e hoje nós vamos responder se existe tratamento contra o novo coronavírus. Espero lá também, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!